Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro e o ano é 2024. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, tirar a escuridão, tirar as trevas da sua mente e colocar lá só pensamentos de alegria, pensamentos positivos, pensamentos de coisas boas. E agindo assim diariamente, você fará com que seus dias sejam bons e você tenha bons resultados. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 36, o capítulo 36 do livro de Números, o último capítulo deste livro, capítulo 36 do livro de Números, mais um livro de muita sabedoria e muita riqueza para você. Foi um grande prazer fazer um trabalho com este livro aqui, onde aprendemos bastante, perfeito? O livro de Números, para quem não sabe, trata-se de uma espécie de censo que foi feito ali junto ao povo de Israel no segundo ano depois que eles saíram ali da terra do Egito, da escravidão do Egito. Então vamos fazer a leitura do último capítulo deste livro. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso material e para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, a sua mãozinha ali, o seu positivinho ali, e agindo assim, este material já vai chegar para mais pessoas. Então vamos levar motivação, paz espiritual, alegria, vida plena para as pessoas. Ajuda a gente aí, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes vamos pegar aqui, ó, nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, a palavra do Deus vivo. Nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? Porque na Bíblia você vai encontrar respostas para todas as suas perguntas, para todos os seus problemas. Então, se você de repente está passando por alguma dificuldade de relacionamento, dificuldades familiares, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, você vai achar resposta para todas as perguntas aqui no seu manual de instruções para a vida. Então imagine que você é um equipamento eletrônico de última geração e por você não saber utilizar ali, não ler o manual de instruções, perfeito? Para utilizar aquele equipamento, então a única coisa que você sabe fazer é ligar e desligar, ou seja, trabalha, come e dorme, trabalha, come e dorme, paga boleto e você acaba não sabendo quais são as suas funções, todas as funções que você tem e também não adquire o poder, você não utiliza do poder que Deus te deu para ter uma vida maravilhosa, para ter vida plena em todos os sentidos, seja em relações de saúde, relações financeiras, relações de questões de relacionamento, questões conjugais, questões familiares, questões de alegria, de paz espiritual. Então, por você não ler o manual de instruções, você não sabe quais são as funções nem os poderes que você tem para ter vida plena. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia
no livro de Números, no capítulo 36, o último capítulo aqui do nosso livro, do livro de Números. Lembrando que o livro de Números é o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, também o quarto livro escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Velho ou Antigo Testamento, como queira, perfeito? Então este é o quarto, e o próximo que nós vamos fazer esse trabalho chama-se Deuteronômio. É até um nome meio estranho para se falar. Então, vamos começar a leitura de hoje. Vamos ler e comentar o capítulo 36. Só lembrando que se você quiser obter o conhecimento, você quiser assistir aos demais vídeos, basta você acessar a nossa playlist aí chamada Números. No nosso canal já temos várias playlists aí. Se você quiser maratonar, quiser obter conhecimento, sabedoria de como tocar a sua vida com sabedoria, com riqueza, com prosperidade, com plenitude, então acesse aí as nossas playlists e você vai encontrar vários e vários vídeos com vários e vários comentários que fizemos já dos livros anteriores. Por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Gênesis, de Êxodo. Então já fizemos o trabalho com estes livros. Então, se você quiser, basta acessar aí as nossas playlists e assistir aos demais vídeos, ok? Então vamos continuar a nossa história aqui. E no capítulo 36, versículo 1 diz assim: E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, José, o famoso José do Egito, se aproximaram e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes chefes das casas paternas dos filhos de Israel. E estes disseram: O Senhor ordenou que, por sorte, o meu senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu senhor recebeu a ordem do Senhor para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. Então, só lembrando que as 5 filhas de Zelofeade faleceu, morreu por causas naturais lá no deserto, quando eles estavam lá vagando pelo deserto, e ele não tinha nenhum filho homem, ele só tinha filhas mulheres, e eram 5 filhas, e essas filhas se dirigiram até Moisés, requisitando, solicitando que Moisés desse herança, que é a herança do seu pai, como ele não tinha nenhum filho homem, ficasse para elas, as 5 filhas. Versículo 3: E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será tomada da herança de nossos pais, e será acrescentada a herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim se tirará a da sorte da nossa herança. Então o que eles estão falando aqui é que se aquelas mulheres, aquelas 5 irmãs, se elas se casassem com filhos, com homens de outras tribos, então a herança sairia ali daquela tribo e iria para a outra tribo. Então seria uma mistura, né? Seria uma mistura. Então eles não querem que isso aconteça, eles querem que a herança ali do irmão deles ali de Zelofeade que fique na mesma tribo, não vá para nenhuma outra tribo, ou seja, que elas não deveriam se casar com homens de outras tribos, e sim com homens da tribos ou da tribo originária do pai delas. Perfeito? Para que aquela herança não vá ser dividida com homens de outras tribos, não vá para outras tribos. Versículo 4: E quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentar à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. É exatamente isso. Então a herança sairia daquela tribo ali, ou seja, da tribo de José, da tribo de Manassés, e iria para outra tribo, ou seja, para a tribo que ali recebesse aquelas irmãs, né? Se cada uma se casasse, imagina a loucura que seria se cada uma se casasse com um homem de uma tribo diferente. Então seria uma loucura, porque aí teria que se dividir todas aquelas heranças, todas aquelas terras com outras tribos.
Versículo 5: E Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José disse bem. Então, a tribo dos filhos de José, eles têm razão, eles disseram bem. Versículo 6: Isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo que se casem com quem acharem melhor, porém que se casem na família da tribo do seu pai. Então elas deveriam se casar com homens da tribo originária ali de José, o famoso José do Egito. Elas não poderiam se casar com homens de outras tribos, das outras tribos, porque Israel ele foi dividido em 12 tribos, eram 12 filhos de Jacó, e aí Israel se tornou as 12 tribos de Israel. Então elas deveriam se casar com quem elas quisessem, desde que fossem homens da mesma tribo. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. Então, assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da sua tribo, da tribo dos seus pais. Então, não deveriam se misturar as mulheres das tribos, não deveriam se misturar com os homens de outras tribos, que elas se casassem ali com as tribos, né, se casasse ali com homens da própria tribo. Então, se a mulher originária da tribo de Judá, por exemplo, então ela só poderia se casar com homens da tribo de Judá, desde que ela fosse, lógico, herdeira de alguma herança. Se não tinha isso, então não tinha problema nenhum. Se ela não era herdeira de herança nenhuma, então não tinha problema nenhum. Porque como que ficava a herança naquela época? A herança era dividida da seguinte maneira: o pai morreu, e o pai tem uma filha e um filho. Então a herança total daquele pai fica pro filho. Perfeito? Fica pro filho. Se o pai morreu e o pai não tem filho, então a herança fica para a filha. A herança total daquele pai fica para a filha. E é por isso que a filha deve se casar somente com homens da mesma tribo, para que não haja essa mistura. Agora, se o pai morreu e ele não tem nem filho nem filha, então a herança fica para os irmãos. Se ele morre, não tem filho, filha, nem irmãos, então fica para os tios. E assim sucessivamente. Se ele não tem nem filho, nem filha, nem irmão, nem tios, então fica para o parente mais próximo ali dele. Então, e toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada homem a herança de seus pais. Então, a toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada homem a herança de seus pais. Versículo 9: A herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança. Então, cada filho das tribos de Israel se manterá na sua própria herança. Então não teria por que ter essa mistura. Mas isso somente no caso das mulheres, ou seja, as mulheres herdeiras. Se a mulher não era herdeira porque ela tinha irmão, por exemplo, né, então ela não teria problema nenhum de se casar com o homem de outra tribo. Que a questão maior aqui são as heranças. Versículo 10: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Então, como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, ou seja, elas se casaram com homens da mesma tribo. Porque Macla, Tirza, Ogla e Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais. Então, elas se casaram com os filhos dos irmãos dos seus pais. Então elas se casaram então com os filhos dos irmãos dos seus pais. E elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés. E elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés,
filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Então, a herança delas permaneceu ali na tribo da família de seu pai. Versículo 13, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, um capítulo bem curto, né? Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Então, mais uma leitura de muito conhecimento, muita sabedoria e riqueza para você. Então, você veja que interessante. Antigamente, quando um pai morria e ele não tinha filho homem, então a herança que ele tinha, todos os bens que ele tinha, ficava para seus irmãos. Se ele não tinha filho homem, então ficava para seus irmãos. As filhas não tinham direito a heranças antigamente. Então houve esse acontecimento, onde que o pai Zelofeade, ele morreu ali no deserto, ele morreu de causas naturais, ele não participou de nenhuma rebelião, ele não foi ali morto porque ele estava murmurando contra Deus, reclamando, criticando, nada. Então ele morreu de causas naturais. Então as 5 filhas que ele tinha, e elas não tinham direito a herança nenhuma, porque o pai morreu, mas não tinha filho homem, porque a herança só ficava para o filho homem, não ficava para as mulheres. Se o pai morria, então a herança ficava para os irmãos. Então elas foram lá requisitar junto a Moisés, né, herança. Elas queriam a herança do pai delas, que elas não poderiam ficar, né, sem herança nenhuma. Então elas solicitaram junto a Moisés que Moisés intercedesse a Deus para que fosse proclamado herança para elas, para que fosse dado herança para elas. E assim foi. Então mudou a lei. Então, em vez de ser a lei, ou seja, o pai morre, não tem filho homem, fica para os irmãos, então ficou da seguinte maneira: o pai morreu, primeiro beneficiário, o filho homem. O pai morreu e não tem filho homem, então a filha mulher, ou as filhas, a filha ou as filhas. O pai morreu, não tem filho e não tem filha, aí fica para os irmãos. Aí o pai morre, não tem filho, não tem filha, não tem irmãos, então fica para os tios. O pai morreu, não tem filho, não tem filha, não tem irmãos, não tem tios, então fica ali para o parente mais próximo. Mas a partir daquele momento, então, as heranças seriam divididas também entre as mulheres, desde que o pai não tivesse filho. Se tivesse filho, sempre seria do filho, a herança sempre ficaria com o filho. E aqui nesse capítulo, os pais ali da família de Manassés, filho de José, eles foram questionar exatamente isso, a questão das 5 irmãs que receberam herança, mas se elas fossem se casar com homens de outras tribos, então viraria uma confusão total, porque ali a herança que elas tinham, passaria ali então para os homens, né, com quem elas se casassem de outras tribos. Então seria uma loucura total, porque a herança de uma tribo passaria para outra tribo. E foi exatamente isso que foi proclamado. Então Moisés proclamou que a partir daquele momento aquelas mulheres elas poderiam se casar com quem elas quisessem. Mulher que fosse herdeira, ela poderia se casar com quem ela quisesse, desde que fosse com algum membro da mesma tribo. Então, por exemplo, que nem no caso das 5 irmãs que são filhas, né, são das tribos de Manassés, filho de José, o famoso José do Egito. Então elas poderiam se casar, mas elas teriam que se casar com alguém da mesma tribo, ou seja, da tribo de José, da mesma tribo de José, a tribo originária. Ela não poderia se casar com nenhum homem, né, de outra tribo. Por exemplo, ela não poderia se casar com um homem da tribo de Judá, de Isacar, de Benjamim. Ela teria que se casar com um homem da tribo originária do seu pai. Então assim foi proclamado e aí virou uma lei a partir daquele momento. Então fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 36, o último capítulo aqui do nosso livro de Número. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí por 1 minuto, mas se você ficou até o final,
Que Deus abençoe sua vida, que você tenha vida plena, com muita sabedoria, muita sabedoria, muita riqueza, paz espiritual, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, não importa de onde você estiver assistindo a esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, deixa aí o seu likezinho aí, que agindo assim já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!